eu não consigo entender, até porque quando eu falo, a primeira vez numa peça não musical, eu não consigo ver a diferença, não consigo entender porque eu estou dirigindo, então eu estou pensando, só que não tem uma orquestra, ou não tem um bailarino, não tem um outro tipo, mas é um texto, tem que pensar a estética, a minha estética, a estética que eu desenvolvi durante minha carreira como diretor de musical é a mesma estética, porque a estética é a sua opinião a respeito das coisas. Quero ver no ronca, ronca da cuíca, gente pobre, gente rica, deputado, senador. É com esse que eu vou, 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 é com esse que eu vou. Lá fora não tem muito isso, né? Assim, o Mike Nichols, ele dirige tanto espetáculos, dirigia, né? Espetáculos musicais como espetáculos não musicais. A minha carreira realmente, minha fatia do bolo foi sempre o musical, mas eu nunca encarei o texto ou a dramaturgia do musical como uma coisa menor. Então, às vezes parece que o musical ele é menor, né? A importância da música é maior, a importância... Não. Então eu acho que isso não existe, assim, nunca existiu para mim. Então, assim, como é que é o desafio de dirigir um espetáculo? Não é um desafio, não é um desafio se eu fosse fazer outra coisa, né? Se eu estivesse fazendo uma outra profissão, mas é dentro do mesmo ofício, dentro do mesmo prédio, com os mesmos atores, com os atores, com figurino, cenário. Isso para mim não tem essa possibilidade. Acho que os diretores pensam assim deveriam também experimentar fazer um musical, porque o musical ele é muito mais complexo, né, em termos de complexidade de produção, de você lidar com orquestras, com bailarinos, com maestros, com arranjadores, às vezes com direitos internacionais muito grandes e às vezes não franqueados, porque eu nunca trabalhei numa franquia. Então eu acho que isso daí é uma falta de informação, né? Assim, essa profissão de diretor de teatro, ela foi criada praticamente pelo Oscar Hammerstein, porque até então eram feitos pelos produtores, né? Assim, o Oscar Hammerstein que começou a organizar esse tipo de era um homem de musical, né? E acho que quanto mais a gente segmentar, né, os musicais, os não musicais, os alternativos, os não, mais você vai ficar numa panela que você não vai conseguir enxergar além do horizonte. Assim. Quando falam espetáculos da Broadway, geralmente as pessoas que falam essa palavra já estão falando pejorativamente de uma maneira burra até, porque as pessoas às vezes eles falam assim, Fantasma da Ópera da Broadway. Fantasma da Ópera é de Londres, né, que não tem o peso do pejorativo, porque as pessoas acham que Londres é a terra do Shakespeare, né? Mas é a terra do Shakespeare, é a terra do Fantasma da Ópera, do Cats, do Les Mis, dos grandes musicais dos anos 80, apesar do ano, vem todos de Londres, né? E agora, minha hora, dessa vez o aplauso é só meu, e a vida será tudo será Uma das coisas que eu mais tenho prazer hoje em dia na minha vida é dar aula. Eu gosto muito de ser professor. E eu fui correr atrás de ser professor, de me especializar em teatro musical, e principalmente teatro musical americano, porque foi lá onde surgiu, onde a minha profissão surgiu, né? O teatro musical, como a gente conhece, ele é uma junção de coisas, uma junção de etnias, uma junção de fatores, e nasceu lá. Então eu fui estudar justamente para não cometer esse tipo de preconceito, para não cometer esse tipo de gafe, para estar preparado para esse tipo de assunto ou debate, ou para ensinar as pessoas que têm esse mito pejorativo, talvez, de um preconceito histórico contra os americanos, enfim, eu não sei de onde surgiu, não tenho embasamento para falar, mas é preciso saber que
quando você fala um espetáculo da Broadway, o espetáculo da Broadway tem a Disney, tem o Sondheim, tem o Off, tem o Off-Off, tem a Meryl Streep, tem um inglês chegando com um Hamlet novo, tem o Daniel Day-Lewis estreando, tem um espetáculo que está lá na pontinha, num bar, tem o que você... Tudo está conversando junto, sabe? Tem o Homem-Aranha do lado do Fela, do lado... então, assim, quando você não pode pegar um mundo de idiomas, uma torre de Babel e ser pejorativo de dizer um espetáculo da Broadway, porque o espetáculo ele pode ter nascido na Broadway, pode ter sido produzido naquele bairro, mas não usar essa palavra para dizer um enlatado ruim americano. Temos que ter cuidado, porque na Broadway tem Pinter, tem Arthur Miller. Esse ano na Broadway foi um show de Arthur Miller, tinha desde As Bruxas de Salem, a Panorama Visto da Ponte. Isso é a Broadway. Isso é esse lugar que se respira e se auto-inventa e se recria todos os anos. Então, a minha influência por eles, ou pelo West End, é justamente essa possibilidade de você se reinventar todos os anos, senão já tinha desaparecido há muito tempo. Você fez de mim uma hipócrita, você fez de mim uma cínica, você fez de mim uma mulher sem lar, uma malvada, você fez de mim uma estúpida, você me tornou anoréxica, você fez de mim uma mulher cruel, uma malvada, por isso eu sou vingativa, 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 por isso eu sou vingativa, tenho até asco de você. Eu estudo muito, antes de começar, é um hábito que me dá muito prazer. Quando eu vou pegar uma coisa, eu sempre trabalho numa linha de tempo, assim, que eu falo assim, o autor escreveu isso nessa época, o que estava acontecendo historicamente, o que estava passando nas artes, daí uma janela vai abrindo para outra, que vai abrindo para outra, que vai abrindo para outra, e você vai aprendendo coisas ali, assim. Então, eu trabalho muito com workshops, assim, então como eu busco esse tipo de conhecimento e eu vou atrás, quando eu fiz o Violinista no Telhado, eu não entendia nada do que era o povo judeu, o que era aquele tipo de situação, né? O que era aquele shtetl, o que era. Então, assim, eu tinha paixão pela música, mas daí eu fui atrás daquilo e, de uma maneira mimética, eu fico judeu durante um tempo, assim, sabe? Assim, me pareço com um deles. Assim como o Hair, quando a gente foi fazer o Hair, eu virei quase hippie, eu fui fazer yoga, que ficou também até hoje na minha vida, assim. Então é sempre um mergulho na coisa, assim. Eu acho que tem uma frase do David Lynch que eu adoro, que ele fala: em águas rasas você não pesca peixes grandes, é só em águas profundas que você pega os maiores peixes, os mais exóticos, os mais diversos e coloridos. Para mim, cada processo ele é um mergulho. Para ele ser um mergulho, ele precisa começar antes. Então, eu não consigo chegar num dia a dia, sabe, falar: oi, meu nome é Charles, vamos ler, eu estou lendo o texto junto com você pela primeira vez, vamos descobrir juntos. Não, isso para mim não existe. Eu começo 3 anos antes. Eu começo uma vida antes, assim. Então, eu acho fundamental eu dividir isso com esse elenco, porque se eu conseguir fascinar esse elenco, fazer eles se interessarem por esse processo mimético que eu tenho natural de aprendizado, que isso é diferente do Cláudio. O Cláudio é muito genial, por isso que eu falo que eu sou muito mais formiga nesse sentido, eu não sou veloz, então eu preciso desse mergulho para ter esse start. E acho que quando você começa a ter um time, você precisa se comunicar rapidamente com esse time. Então a gente precisa ter os mesmos números de informação. Então eu não gosto de me sentir desleal, não gosto do mito do diretor que está acima de tudo, do bem e do mal.
que vai, sabe mais e vai estar usando a informação para poder rebaixar. Ao contrário, eu quero que esse time jogue junto comigo, traga coisas para mim também, e que a gente converse e que eu torne aquele período também um período de vivência para eles. E eu vejo que sempre é um período de vivência. Quando eu fui fazer o Mágico de Oz, para mim não interessava fazer o Mágico de Oz, para mim interessava falar, vamos falar do que é o mágico, vamos direto para os signos de Aleister Crowley, vamos falar dos signos atrás do Mágico de Oz, o que representava. Não era apenas um musical infantil com o leão, com o que a gente já escutou com a garota Totó. O que era o Oz, o que era esse sentido desse cara que sabe tudo e no final é só um palhaço por trás da máscara, né? Um palhaço no sentido não do circense, mas só o enganador, né? O Deus, né? Por trás dessa máscara mentirosa, o velhinho que chegou lá com um balão. Então eu acho que quando você vai despertando esses signos nas pessoas, através dos workshops, através dos estudos e através do próprio conhecimento que eu vou colocando para eles, os meus cadernos de anotações, que eu tenho milhares, que eu vou fazendo e estão ali à disposição deles, até para eles lerem as minhas anotações, você vai transformando aquilo numa outra linguagem, você começa com o elenco numa Babel, depois todos eles estão falando o mesmo idioma. Tem espetáculos que são mais minha cara e outros que são mais a cara dele, assim. Mas como nós viramos produtores também, né, das nossas próprias coisas, né, então fica entrando assim, o que entrou no momento, né? Então tem coisas que são o Nine era um espetáculo que tinha muito mais a ver com o meu universo do que com o universo do Cláudio. Então o espetáculo ficou muito mais à frente. Esse espetáculo é um espetáculo que era quase um pedido meu, que está praticamente dentro da minha vontade imensa de falar sobre isso, vindo do Cinderela, né? Que foi um espetáculo que a gente foi contratado para fazer, que também é outra possibilidade, né? Mas dentro de coisas que tem a ver com o nosso universo, né? Rodgers e Hammerstein tem a ver com o nosso universo. Eu acho que talvez eu seja um pouquinho mais pop do que o Cláudio, talvez eu tenha um pé num outro tipo de cinema. O Cláudio é um leitor mais voraz do que eu sou um cinéfilo mais presente. Então espetáculos como Nine tinha uma referência muito com o Fellini, tinha uma referência com o filme do Rob Marshall, mas tinha um próprio Nine que eu tinha visto com Bandeiras. Mas o Fellini é um homem avassalador na minha formação, então não tinha como não querer fazer o Nine, por exemplo, não fazer então eu acho que esse espetáculo Hitchcock tem um peso muito profundo nas minhas escolhas, assim. As trilhas, as cores, as mulheres, os personagens femininos, que eu tenho um fascínio enorme pelo universo feminino. Quando eu escrevi o Sete, um musical que talvez seja uma coisa muito importante na nossa dupla, é um espetáculo basicamente sobre esse universo, sobre as mulheres. Eu sou um diretor de mulheres, assim. Criei pequenos monstros, né? Continuo criando, como a Duda Mate e a Sofia, que é um universo que eu acho que me encanta também, e eu falo com muita facilidade, assim, né?
quando me perguntam como é que você dirige criança, como você dirige meninas, eu não vejo diferença nenhuma, porque eu trato elas entram na mesma vibração. Eu não trato criança como criança, nem faço vozinha, nem uso no diminutivo, né? E acho essa coisa do universo feminino, eu acho uma coisa fantástica, assim, né? De você olhar e ver essa coisa da musa, né? Da musa que o cinema levou tanto, né? Então talvez seja esse fascínio pela figura feminina, né? Acho que mulher dá melhores personagens, né? Os grandes personagens, apesar dos Hamlets e as Ofélias são mais loucas e acho que é um fascínio, assim. Eu tenho uma mãe muito forte, né? De muito temperamento, irmãs que me criaram também, e essa coisa mitológica da musa me encanta. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar, e tudo que eu sonhei pode passar, pode passar. Eu acho que são coisas distintas, porque Tem um preferido? Acho não, sabe por quê? Porque quando eu assisti o Despertar da Primavera lá, eu adorei aquilo. Então eu falei, eu tenho uma capacidade enorme de uma opinião a respeito. Eu não faço franquia. Então, como eu não faço franquia, eu não me sinto aprisionado. Eu sinto que a música me leva, a história me leva e eu me sinto livre para fazer o que eu quiser. Eu nunca fiz nada que tivesse uma imposição, assim, um formato, né? Assim, se eu compro com os direitos absolutos de criação. Então, para mim, aquele espetáculo, aquela música, é como se fosse um Shakespeare, né? A vontade do diretor de fazer o Macbeth, ou a vontade do ator fazer o Hamlet. Então, eu não me sinto nem um pouco privado ou me sinto amarrado ou esmagado por um material quando eu compro os direitos. Muito pelo contrário, quando esses direitos caem na minha mão é que eu tenho uma opinião muito forte para dar. Às vezes não negando o material, mas uma necessidade enorme que eu tenho de fazer aquilo. Como qualquer diretor que às vezes gostaria de fazer um Chekhov, um Nelson Rodrigues, um Plínio Marcos, eu tenho liberdade total. Então sempre será meu. Isso daí já me cai até uma outra resposta, mesmo que ela não seja uma pergunta formulada para vocês, quando me perguntam, mas esse é um musical nacional? Claro que é brasileiro, eu sou brasileiro, é feito por criadores brasileiros, atores músicos brasileiros. No cenário não veio de fora, numa caixinha, não botei. Então é feito por um brasileiro, este brasileiro que vos fala, sabe, assim, com a minha experiência, então é totalmente brasileiro. Não existe essa possibilidade de ter, esse é um outro tipo de preconceito em relação, que não tem, né? Assim, você não tem em outras áreas. No musical você tem esse preconceito. O musical americano não é um musical americano, é um musical americano só se ele for feito franqueado, né? Então é um musical americano que foi franqueado, que está sendo feito incrivelmente ali na T4F, com atores brasileiros repetindo a franquia maravilhosamente bem, mas no momento que tem um diretor, um criador, atrás ele passa a não ser americano, ou alemão, ou japonês, enfim, ele é brasileiro. Não acho que gravar seja essa canseira toda que meus colegas artistas falam. Muitas graças. Graças, Maria. Pode colocar o carrinho ali. Sí. O carrinho ali. Sí. Allí. Sí. Allá. Acá. Allá. Está bien acá. No. Está muy bien acá. Allí. Acá está bien. Está muy bien acá. É aqui, ó, carro. Luego yo da las gracias. Cuando les diga que mañana ya no vuelvo. A peluda. Hoje em dia eu consigo ter o Beatles num céu de diamantes, com um espetáculo que está em cartaz há muitos anos. Eu já tive 8, 9 elencos, 9 formações, e ele sempre está sendo revisto. Então ele acabou entrando num repertório da Meleri Botelho, mas é porque a gente consegue um patrocínio aqui que consegue botar ele em viagem.
como aconteceu com todos os musicais do Chico que a gente fez Portugal, o Ópera do Malandro que a gente fez, o Milton que vai fazer de novo, o Ópera do Malandro a gente teve 2 formatos, o Ópera in Concert que a gente viajou bastante, e o Ópera do Malandro que foi 2 vezes para Portugal, o Beatles a gente chegou a fazer em Paris, em Lyon, no Brasil inteiro. O Milton está viajando novamente por uma turnê. Então esses são tipos de espetáculos menores que você consegue algum patrocínio para que você consiga colocar eles na estrada. Então isso é um tipo de repertório. Um espetáculo grande como A Noviça Rebelde, o Violinista no Telhado, ele acaba ficando entre o Rio e São Paulo muito complicado. E para você colocar ele em repertório, você teria que ter realmente uma possibilidade de um dinheiro dentro de uma companhia que pudesse manter esses espetáculos e eles voltassem. Na Broadway eles nunca voltam iguais, né? Eles voltam como... Eles têm essa coisa da tradição de ter prêmios para os revivals, né? Eu acho isso muito inteligente da parte deles, porque sempre tem a possibilidade do revival da geração nova conhecer aquele trabalho, se interessar. E logo depois o novo se torna revival após alguns anos. Mas eu acho que a gente ainda não caminha para isso. Eu acho que também a coisa da companhia não me atrai, porque eu acho que a companhia ela fica uma coisa viciada, assim. Existe o primeiro ator daquela companhia, a primeira atriz daquela companhia, fica um mundo fechado da companhia. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que eu gosto de trabalhar, mas eu não gostaria de me sentir obrigado, amarrado a trabalhar com a minha companhia. Eu não consigo acreditar em grupo, assim. Eu não sei se é porque eu estive em experiências de grupo em que eu acho que um grupo ele está fadado ao fracasso, na minha opinião, assim. Principalmente num esquema como um musical que você precisa de uma certa hierarquia, que você precisa de maestro, que você precisa de músicos, que você precisa de partituras, que você precisa de arranjos, que você trabalha com uma demanda enorme, você precisa de bailarinos, o bailarino come mais do que ator, ele se desgasta mais, tem um outro tipo, é melhor você começar... A gente no erro, no acerto, a gente entendeu que é melhor você começar com a dança do que você deixar os bailarinos para o final, ou senão você fazer com que tudo isso seja separado é um grande erro, deixar bailarino longe de ator, longe de cantor, sendo que o legal é estarem todos mesclados, mas e a possibilidade de você estar descobrindo pessoas novas, né? Eu acho que a companhia dentro do musical, ou dentro da minha visão artística, eu seria uma prisão. Eu acho que tem isso, sim. Ver um show que tem várias músicas legais. Acho que eu já ouvi muita gente dizendo assim, o Milton não é um musical. Porque eu acho que também isso é outro problema de conhecimento, né? Essa bela história, um pouco parecida com aquela história do Target, né? Broadway. Esse tipo ainda de... Quando a gente fez... No começo a gente falava em concert, até para ver se a gente conseguia um paralelo, porque se você falar review, esquece, você não vai entender nada. Eu lembro muito quando eu estreiei o Beatles aqui, eu lembro de ter encontrado um diretor, um grande diretor aqui, chegou e falou assim, mas é um show. Eu falei, não, como assim, não é um show? Não, é um show, não tem fala, não tem personagem. Eu falei, todos estão na peça, são o quê? Me encara. Então vamos ver o que... Daí vira uma coisa que você fala assim, tá bom, se você vai discutir, parece que você está defendendo, você parece que está se explicando. Mas isso é mais uma dos grandes equívocos da nossa profissão, de não entender que ali tem uma história sendo contada, que ali tem
um ato sendo contado, né? Que existe um começo e um meio e um fim, todo pensamento em relação ao Milton Nascimento. Eu me lembro que quando saiu que o Vladimir Pinheiro estava no elenco, todo mundo escreveu, o Vlad faz o Milton, porque ele era o negro do elenco. Eu falei, não existe não tem um personagem. Não tem um personagem Milton Nascimento. E eu lembro que quando o Milton foi assistir, ele falou uma das coisas mais lindas. Ele falou, eu sou todos eles, e essa casa e essas roupas. Porque é um jeito de você falar da obra sem contar o dia que ele nasceu, sem contar... E o que a obra te toca, né? O Beatles, para mim, nunca teve guitarra, nunca teve bateria. Então, quando os Beatles maníacos iam assistir, ele falou, mas cadê a guitarra? Eu falei, eu não estou fazendo um show cover. A música do Beatles, ela tinha uma referência para mim. Esse é um dos espetáculos que eu quis fazer na dupla, porque a música dos Beatles era uma música muito forte para mim, e o Cláudio não tinha essa conexão. Depois ele passou a ter e gosta muito, mas foi uma das insistências para a gente fazer, porque a música dos Beatles ela tinha um lugar, Alice no País das Maravilhas, ali no She's Living no Home, com aquela garota começando com aquela mala e aquela maturidade dela alcançada através da vida, que está ali, para mim está ali. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, entende de outra maneira, entende como calendoscópio. Quando eu fiz o set, existiam teorias de conspiração sobre o set que eu não tinha a menor ideia. Eu falei, olha, eu escrevi, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas que se você acha que tem, tá ótimo, achei incrível. E acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente ainda tem que insistir nesse gênero, porque eu acho um gênero muito forte. Eu acho que é um gênero que a música ela vira o grande personagem, a composição vira a grande personagem, e a tua personalidade como diretor fica muito exposta, porque você não é fácil fazer. É muito mais fácil você cair no óbvio do que você tentar entender, agrupar aquelas canções de uma forma orgânica para que ela vire uma encenação. Não é bonito. Mas eu adoro. É um desafio que eu adoro. Se nos teus olhos tu me vês. E uma coisa provedora da mulher, acho que tem essa coisa da mulher, como ela provém, como ela alimenta vidas, como tem uma coisa de aquela criança depende dela, mesmo que ela não tenha filhos, mas é um pouco como o útero de um diretor, né, que também fica nesse processo. Então eu acho que eu não mudaria nada, não mudaria, acho que tudo tem valido muito a pena até agora.